Pronto, então agora vamos dar passo à apresentação da Knauf. Olá, muito bom dia a todos. Meu nome é Irma Assunção e eu sou representante da Knauf Insulation em Portugal. A Knauf Insulation é uma empresa do grupo Knauf que fabrica e comercializa lã minerais de vidro e lã minerais de rocha. O que é que nos diferencia? Termos soluções para toda a construção, quer a nível de interior, exterior, cobertura e pavimentos. Aqui o tempo da apresentação é um pouco curto, portanto não me vou alongar muito, mas tanto a lã mineral de vidro como a lã mineral de rocha fazem simultaneamente isolamento térmico e acústico, depois é uma questão de adequar qual melhor para cada aplicação. Tenho ali dois casos particulares ainda em baixo nas imagens do lado direito. O Supafil é uma lã solta para fazer isolamento de cavidades, por exemplo em paredes duplas, que não é uma solução que seja comercializada em Portugal. E em baixo o Urbanscape é uma solução de cobertura verde extensiva com sedum, em que a lã serve para fazer a retenção de água e servir de substrato ao tapete de sedum. Portanto, todas soluções que têm em conta a segurança a nível de fogo, sobretudo, uma vez que todas as soluções são soluções A1, de conforto térmico, conforto acústico e também bem-estar a nível geral, uma vez que outro dos fatores que nos diferencia é exatamente uma série de certificados a nível de qualidade do ar interior, não só o A+, mas também no Eurofins Gold, na sua versão mais exigente, e o selo Declare, que é algo que não é ainda muito conhecido cá, mas que no fundo se funciona como um selo de transparência para o mercado, em que toda a nossa lã mineral de vidro e Supafil tem o selo Red List Free, ou seja, há uma série de produtos potencialmente nocivos para a saúde e nós não temos nenhum desses, e é o selo em que atesta que, contrariamente a alguns mitos urbanos que de vez em quando ainda vão surgindo, que as lãs fazem mal e que provocam alguns problemas, não. Portanto, exatamente temos aqui mais uma garantia de que temos em conta tudo isso. Outra questão também é a questão da sustentabilidade, não só a nível do grupo, nas nossas várias vertentes, também a nível de investigação e desenvolvimento, a nível de produção, em que são melhoradas as quantidades de água necessárias para a produção, a quantidade de energia necessária, mas também, e de um ponto de vista mais prático para o utilizador, a quantidade de material reciclado utilizado nas soluções. Mais alto. Eu acho que fala alto que ver. Portanto, a nossa lã mineral de vidro tem até 80% de material reciclado na sua composição e a lã mineral de rocha cerca de 15% de material reciclado. E, portanto, também em termos de economia circular, são soluções muitíssimo interessantes. Temos uma solução certificada Passive House, que nós trouxemos a maquete. A solução em si tirar-me os 10 minutos disponíveis, portanto estou super disponível hoje e amanhã para explicar ali no nosso stand, que está ali bem identificado, e optei por trazer outro tipo de soluções de alguma forma mais tradicionais. Portanto, soluções de envolvente exterior, quer sejam ETICS, quer sejam soluções de fachada ventilada, e então a cobertura particular de cobertura verde Urbanscape. Começando pelo sistema ETICS, a nossa gama para ETICS tem a denominação Smart Wall e é uma lã mineral de rocha. Portanto, não vou aqui falar das vantagens da ETICS, que já sabemos todos. Vou falar aqui na vantagem de ter um material que é simultaneamente isolamento térmico e acústico, sobretudo em meios urbanos, e a questão da transferabilidade do material, que minimiza a ocorrência de patologias pelo interior do edifício. Esta é a gama, que é composta por 4 produtos, de alguma forma complementares. As principais gamas são o Smart Wall, o FKD S e o N, que a diferença está sobretudo na densidade do material e na resistência à compressão. Depois existem outros 2 produtos. Um deles é o Smart Wall Perimeter, que é para fazer as frentes de laje e as dobras dos vãos. E um produto novo, que foi introduzido no mercado mais recentemente, que é aquele Smart Wall Lamelas, e que se diferencia dos demais porque as fibras estão noutra direção. E, portanto, ele é para ser utilizado, tem uma particularidade, que é o facto de poder ser simplesmente colado, não precisa de fixação mecânica,
mas os painéis têm uma configuração diferente das demais, portanto elas têm 20 cm de altura por, acho que é 1 metro, e são particularmente úteis quando se opta por fazer soluções de ETICS em soluções que não mineral de rocha, por exemplo. Se eu fizer um ETICS num outro material, vamos imaginar um EPS, posso fazer barreiras corta-fogo aplicando este material, que exatamente por a lâmina estar aplicada num sentido transversal, a passagem do fogo é muito mais difícil e, portanto, permite-nos ganhar tempo. Portanto, e é a grande novidade dentro da gama Smart Wall. Passando para as soluções de fachada ventilada, nós temos soluções de fachada ventilada em mineral de vidro e em lã mineral de rocha. As lãs minerais de vidro têm um véu negro que não é impermeável, mas é hidrorrepelente, e que existem nestas duas versões que estão ali, em véu e em tecido. Eu tenho ali uma amostra de tecido, não tenho aqui uma amostra de véu, a ver se trago amanhã, e que são bastante similares. Portanto, qual é a função do véu? O véu tem como função impedir o efeito do windwashing na câmara de chaminé de ventilação, em que o material pode inflar e, portanto, diminuir a espessura da câmara de ventilação, que deve ser no mínimo de 30 mm, e um efeito estético. Portanto, se eu tiver uma fachada em que a fachada é aberta, o véu negro faz-me um efeito de sombreamento. Pronto, e é sobretudo isso. As nossas lãs minerais de rocha podem ter véu, pode fazer-se com véu, mas tipicamente não tem. E temos ali duas sugestões, que é o Smart Acoustic 7 e a Smart Facade Rock 35. O que é que... Portanto, todas elas são hidrorrepelentes, todas elas são A1, os véus também são feitos de lã mineral de vidro, portanto também mantém o material A1, e portanto depois é uma função de opção do instalador e do tipo de edifício, qual delas é que eu vou utilizar. Elas existem em painel e em rolo, a que existe em rolo é a de vidro, que muitas vezes é mais rápido a sua instalação e eu posso utilizar menos fixações e por isso também, enfim, tem aí uma vantagem de rapidez e de poupança de acessórios. Existe uma gama, uma solução particular da fachada ventilada, que é esta fachada, que é o sistema Rainproof, que se diferencia das demais porque eu aplico uma membrana impermeável, e então sim, esta solução fica uma solução impermeável, que é esta membrana Home Seal, que aparece ali na fotografia a preto, com uma fita autocolante que é exatamente do mesmo material, e esta membrana tem proteção UV e tem um SD muito baixo, 0,02. Portanto, é uma membrana que é impermeável à água, mas permeável ao vapor, exatamente para garantir que não existe o risco de condensação e de patologias daí decorrentes no interior do edifício. Ela pode ser aplicada em cima de uma parede rebocada ou não, portanto, idealmente até, ou ela na altura em que foi desenvolvida exatamente para poupar esse passo. A aplicação é muito simples, a membrana pode ser aplicada na horizontal e na vertical. Nós temos no nosso site, que eu convido a visitar em knauf.com, e depois lá dentro agora está a Knauf Insulation, um guia de instalação. E tem algumas vantagens até de proteção da lã quando eu tenho fachadas muito grandes e em que o isolamento pode ficar exposto até eu colocar o isolamento final, a pele do edifício. E portanto esta membrana protege a lã e tem uma classificação BS1D0. Nós temos uma gama bastante vasta de membranas, mas esta é a que é impermeável. Outra solução particular para as soluções de fachada ventilada são as barreiras corta-fogo, que a Knauf Insulation tem soluções de barreira corta-fogo horizontais e verticais. As soluções de barreira horizontais têm uma membrana intumescente, que aparece aqui, que é este bocadinho aqui. Portanto, é um núcleo de lã de rocha envolvido em manta de alumínio com uma membrana intumescente. Ela é comercializada com estes suportes que são de fácil fixação e que isto fica cravado, a membrana tem 1 metro de comprimento e com a fita que tem para fazer a cintagem de todos os pontos particulares.
Se formos, por exemplo, analisar o caso mais desfavorável, que é uma esquina interna, não é? Que seria este, portanto, deve ser aplicada a esquina em bisel e a cintagem feita desta forma. Portanto, também existe um manual de instalação e nós, em função do projeto, conseguimos adequar exatamente qual a quantidade necessária e ajudamos nessa aplicação. Quais são as particularidades? Tem que ser bem, além da óbvia planimetria da parede, não é? Porque nós temos que garantir que, no caso pior, em que a banda intumescente tem que entrar em ação, temos que garantir que, quando ela expande, sela a câmara de ar, não é? Que é para ser efetiva. Por outro lado, também temos que garantir que, em situação normal, a membrana em si, a barreira corta-fogo, não colmata a câmara. Portanto, ela é ligeiramente maior do que o isolamento corrente, mas garantindo que existe espaço de ventilação. Pronto, e funciona desta forma. Por outro lado, as barreiras de corta-fogo verticais funcionam de forma diferente para fazer a setorização dos edifícios e funcionam por pressão. Funcionam, portanto, ela é da largura da câmara, tanto da parede até à pele do edifício, e funciona por pressão contra a pele do edifício, e fazendo assim a setorização do edifício e da fachada em si. Portanto, a barreira corta-fogo horizontal e vertical, e nós temos um departamento técnico disponível para ajudar. Por fim, a solução de cobertura verde Urbanscape. Portanto, a Knauf Insulation é muito mais do que lã mineral de vidro e lã mineral de rocha. Temos muitas outras coisas, membranas, coberturas e barreiras, e eu quis trazer aqui uma pequena amostra para, enfim, para não estarmos sempre a falar da fachada certificada Passive House. A solução de cobertura verde é uma solução de que eu particularmente gosto muito, já temos algumas obras feitas, incluindo uma obra Passive House que costumava estar ali naqueles postes, mas que este ano não está, e que é uma solução de cobertura verde extensiva, portanto ela é de crescimento muito lento e de baixa manutenção, porque é de crescimento lento, e que é aplicada em tapete já montado. Portanto, qual é o sistema? Depois da impermeabilização da laje, nós temos um sistema de drenagem, sobre este é aplicada o substrato de lã de rocha, que é diferente da restante lã de rocha de construção, porque não tem ligante, é só a lã de rocha agulhada. É aplicado um sistema de rega, gota a gota, dimensionado em função do local e das necessidades da cobertura, e é aplicado o tapete de sedum ultraleve que já vem montado. Portanto, à semelhança de uma cobertura, vamos imaginar, um relevado, no momento em que eu acabo a aplicação, fica pronto. Portanto, não tenho que esperar que esta cobertura germine, porque ela é de crescimento lento e baixa manutenção, mas é de crescimento bem lento. Portanto, uma alternativa é exatamente sobre isto, em cima da lã, aplicar um substrato normal e fazer uma sementeira e esperar que cresça, ou plantar outras coisas, enfim, como quiser. Vantagem desta solução em particular, o peso saturado da solução é de 65 kg metro quadrado, portanto é uma solução que até em termos de reabilitação não implica redimensionamento de nada. Portanto, numa situação atual em que nós temos um parque edificado que tem as telas de cobertura a atingir o seu limite de vidro e que tem, por exemplo, gravilha, esta é uma solução muitíssimo mais interessante, até em termos de sustentabilidade e promoção da biodiversidade, e, enfim, questão de ser apelativo visualmente, a diminuição do efeito ilha de calor e todos os outros efeitos que nós já conhecemos das coberturas e das paredes verdes. Casos práticos, trouxe 3 pequeninos, um deles este, que é a Casa Sofia em Madrid. Porquê? Porque foi aplicada a solução DTX, o Smart Wall FKDS, foi aplicado pelo interior um painel que é aquele TP138, que é uma lã mineral de vidro que tem um lambda de 0,032, portanto tem uma condutividade térmica muito baixa, e a solução de Urbanscape na cobertura, naquela cobertura inclinada. Portanto, aqui uma forma como as nossas soluções podem intervir em vários momentos da edificação. Um outro edifício diferente, um edifício muito maior, residencial, em que foi utilizado no interior do edifício a solução também, o TP138, que é um lambda 0,032, que infelizmente em Portugal ainda não se usa muito por defeito, mas que noutros países já assim, enfim, para lá caminhamos. E, por fim, e para não deixar de ter aqui uma solução em Portugal, a Casa Palmeira, que é bem conhecida aqui do consórcio Passive House, e em que foi utilizada a nossa lã Ultra Acústica. Enfim, disponível para questões. Estes são os meus contactos. Muito obrigada.